todos, irmãos e irmãs e estimadas visitas. Bom dia a todos, irmãos e irmãs e estimadas visitas. A todos desejamos um bom dia, um bom sábado para todos e agora nos vamos inclinar para fazer a oração. Gostava que todos se colocassem de pé. Irmãos, é com muita alegria que estamos aqui na casa de Deus e queremos louvar ao Senhor cantando o hino 386. Vamos ler para a meditação em 1 de São João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor abençoe a leitura da sua Santa Palavra. E agora nos ajoelhemos para uma oração.
Pai nosso que estás nos céus, louvado e bendito seja o teu santo nome. Senhor, nós te agradecemos a vida, a saúde e o privilégio de estar em paz e em sossego e segurança aqui na tua casa de oração para te dar glórias e louvores. Ó Senhor, nós não somos dignos de ir à tua presença, mas tu mesmo assim nos achastes e nos amastes tanto que nos destes essa dignidade de estarmos aqui na tua presença, pois que tu dizes que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, tu estás no meio deles. Por isso nós cremos que tu estás no nosso meio e nos ouves as orações. Te queremos pedir, Senhor, por todos quantos aqui se encontram, que lhes dês as tuas bênçãos duplicadas e também o teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, também aqueles que faltaram aqui por motivos justos, que não se encontram aqui no nosso meio por doença ou outro impedimento, que não puderam estar presentes. Senhor, cuida também das visitas que se apresentaram também para ouvir o pão da vida, a tua palavra. Amém. Abençoa, Senhor, o pastor que dirige esta mesma palavra nesta manhã. Ajuda-o que ele, segundo o teu Santo Espírito, ensine ao povo a verdade, aquilo que tu tens para nos dar. Te pedimos estas humildes graças, não porque mereçamos, porque somos indignos, mas confiados nos méritos do teu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Amém. 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 Em primeiro lugar, desejo dar as boas-vindas mais uma vez a todos os presentes. Tenho alguns anúncios para apresentar. Agora, a seguir ao culto, os irmãos que estão a passar os princípios de fé devem ficar para o seguimento dos estudos. Também, logo à tarde, às 19 horas, haverá aqui um estudo bíblico que todos estão convidados a estarem presentes. Amanhã também haverá um passeio à barragem de Montargil. A saída é daqui da porta da igreja às 9 horas da manhã. Todos quantos queiram estar presentes no passeio devem de se dirigir para aqui um bocadinho antes para organizar-se as coisas. Agora, antes de darmos a palavra ao irmão Pedro Conceição, vamos ouvir um cântico pela Gabriela e Eline. Portanto,
agradecemos à irmã Gabriela e a Lili. E agora chegou o momento para todos nos concentrarmos na pregação. E o sermão tem o título Poder que Transforma. Vamos, portanto, dar a oportunidade ao pastor Pedro Conceição para nos apresentar a mensagem. Bom dia aos queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez queria agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele dá, passado um mês, de rever novamente os irmãos, depois de alguma ausência. Fico contente também ver aqui os nossos irmãos do Seixal e de Lisboa também. E as preciosas visitas, várias que estão aqui, das quais eu quero realçar ali a presença da Paula e do seu marido. Estamos muito contentes com a vossa presença. Sejam bem-vindos ao nosso meio, que se sintam felizes aqui no nosso convívio. Deus abençoe a vossa vida. Amém. Nesta manhã eu queria falar com os irmãos, trocar algumas ideias em conjunto sobre um tema que o irmão falou, o poder que transforma. Nós hoje vamos ver aqui que a religião que não transforma não é religião. Para a religião ser verdadeira, ela tem que transformar. E há um versículo na Bíblia, do qual eu gosto muito, que está registado em Efésios, no capítulo 2, do versículo 4. Efésios capítulo 2, versículo 8, nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. É um dos versículos mais famosos do apóstolo Paulo, que diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. É sobre essa graça transformadora que nós hoje vamos aqui meditar um pouco. Eu queria atrair a atenção dos irmãos para uma pregação de Jesus que ele estava a pregar em certa ocasião, no princípio do seu ministério, e nessa ocasião estava uma grande variedade de pessoas a ouvi-lo. E do Espírito de Profecia que estavam lá para ouvir as pessoas mais influentes, os mais sábios, os fariseus, os homens da cultura, estavam lá para escutar o pregador galileu, mas também estavam vários outros tipos de pessoas nessa multidão que estava representada praticamente todas as classes. Os pobres, os ignorantes, os mendigos, os marginais, com a fisionomia da culpa no rosto, os coxos, os dissolutos, os negociantes, os desocupados, altos e baixos, ricos e pobres, todos lutavam por um lugar para ouvir as palavras de Cristo. Naquele dia a multidão era variadíssima. Era uma multidão composta de todas as classes de pessoas que estavam ali para ouvir a Jesus. E, dentre essas classes, conforme referi há pouco, havia os homens da cultura, aqueles que eram letrados, os chamados cultos, os homens do saber, e esses homens olhavam para aquela multidão e perguntavam entre si assim: será o reino de Deus composto de gente desta? Perguntavam eles entre eles, assim, diziam uns para os outros: é o reino de Deus composto por esta gente? E Jesus, que sabia perceber os pensamentos das pessoas, olhou para eles e, olhando para estes homens de cultura, referiu uma das palavras também, uma das parábolas mais simples da Bíblia, mas é aquela também que encerra maior profundidade intelectual. Jesus virou-se para eles e disse assim: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que deita 2 medidas de fermento numa massa, até que fica toda levedada. O que é que Jesus quis dizer com isto? Que essas pessoas, agora, era esta classe heterogénea, esta classe variada, com o trabalho da igreja podia se tornar uma assembleia de pessoas para o reino de Deus. Diz, entre os judeus, o fermento era símbolo de pecado. Até era dito nos dias da Páscoa, ninguém podia ter fermento em casa.
eram obrigados a lançar fora todo o fermento. O próprio Jesus também já tinha usado o fermento como um emblema da hipocrisia, um emblema do pecado. Ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E também o apóstolo Paulo se referiu ao fermento da maldade e da malícia. Então, o fermento era conhecido no povo de Israel como algo associado ao pecado, algo associado à maldade, à hipocrisia, à malícia. E Jesus agora representa aqui o fermento para apresentar o reino de Deus. O que é que Jesus quer dizer? O reino de Deus é semelhante. O que é que os irmãos acham que Jesus quer dizer com isto? O reino de Deus é semelhante. O que é que Jesus quer dizer com isso? O reino de Deus é semelhante. O que é que ele quer dizer com o reino de Deus? O que é que os irmãos acham? Irmão dela. Quando Jesus diz assim: o reino de Deus é semelhante a isto ou aquilo. O que é que Jesus está a querer dizer com isso? O reino de Deus. Ou seja, a vida eterna, a salvação, o cristianismo é isso, é assim, é semelhante ao crescimento cristão. E é o que Jesus estava a acreditar, estava a ilustrar com esta parábola o poder assimilador da graça de Deus. E esta graça de Deus, este fermento, que leveda toda a massa, abrange toda a humanidade, ninguém fica de fora. Por isso é que naquele dia estavam todas as classes de pessoas ali representadas, porque o fermento apanhava a todas. E a irmã White diz no Espírito de Profecia que ninguém é tão vil, ninguém está tão descaído que fique além da operação deste poder. Dizendo: todos quantos os querem submeter ao Espírito Santo, pode ser implantado um princípio novo na vida. A imagem de Deus perdida no homem pode ser restaurada na humanidade. É isso que Jesus quis dizer quando disse que o fermento levedava toda a massa. Quer dizer que abrangia a todos. Ninguém fica excluído desta ação da graça de Deus. Ninguém está excluído da graça de Deus. Por mais vil que a pessoa seja, por mais pecador, a graça de Deus abrange a todos. O grande problema é que o homem, por si próprio, não consegue alcançar esta graça. O homem, por si próprio, não possui faculdade para se transformar. Ainda que o homem quisesse mudar a sua vida, ainda quisesse passar a ser diferente, ele não tem poder para se modificar. Esse é o grande drama da humanidade. É que sem a graça de Deus nós não nos podemos transformar, ainda que nós queiramos. E se o homem não possui faculdade por cujo meio esta mudança possa ser efetuada, ainda que nós quiséssemos mudar, nós não conseguimos mudar. O profeta dizia: nós não conseguimos nem sequer trocar um cabelo branco num cabelo preto, nem sequer acrescentar 1 centímetro à nossa estatura. Nem tão pouco fazer o bem sendo ensinado a fazer o mal. É preciso uma ação exterior. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a salvação é pela graça, porque é algo que nos é oferecido, é uma capacidade que nos é dada, que não é inerente ao coração humano, não é inerente a nós. Nós não tínhamos qualquer hipótese de nos salvarmos a nós próprios. Para podermos ter a salvação é preciso ela ser-nos outorgada pela graça. Diz: pela fé ela é-nos dada de graça. Aqui neste caso, a graça de Deus, representada pelo fermento, é algo totalmente exterior. O fermento é uma coisa diferente da farinha. O fermento não tem nada a ver com a farinha. A farinha, se não levar fermento, nunca leveda, nem que esteja uma noite inteira dentro da água, nunca cresce. Para ela crescer tem que levar o fermento. Algo totalmente exterior precisa ser introduzido na farinha antes que a alteração desejada se possa efetuar. Para nós podermos ter o pão levedado, tem que lá pôr o fermento. Sem fermento não há pão. Assim também nas coisas da religião. A graça de Deus precisa ser recebida pelo pecador antes de ele se tornar apto para o reino de Deus. Antes de nós estarmos capacitados a estar no reino de Deus, temos que fazer uma coisa antes: receber no coração a graça de Deus. Isto, toda a cultura, toda a educação que o mundo pode oferecer, fracassarão
em fazer de um degradado filho do pecado um filho do céu. Já vimos há pouco na escola sabatina, a educação, por mais superior que seja, nunca refina o homem. Fracassa em torná-lo um homem santo. Ele é um pecador e vai continuar a ser pecador. Diz, a energia renovadora precisa vir de Deus. Nós nos podemos transformar, precisamos de receber da parte de Deus essa energia renovadora. E é aqui que muitos não compreendem. É aqui que muitos fracassam. Diz, esta mudança só pode ser efetuada pelo Espírito Santo. Por isso é que é importante, conforme nós estudámos há pouco, compreender a ação do Espírito Santo, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. São as três coisas fundamentais para nos capacitar a estarmos no reino de Deus. Convence-nos do pecado, da nossa situação de dependência de Deus, convence-nos da necessidade de aceitar a justiça de Cristo, né? e da necessidade de enfrentarmos o juízo cobertos pela justiça de Cristo. Todos os que quiserem podem ser salvos. Nobres ou humildes, ricos ou pobres, precisam, no entanto, submeter-se à atuação desse poder. Não importa a nossa condição física, social, nossa idade, podemos ser velhos, podemos ser nobres, ricos ou pobres, altos ou baixos, todos precisam de submeter-se à atuação deste fermento. Diz, como o fermento misturado à farinha opera do interior para o interior, assim também é pela renovação do coração que a graça de Deus atua para transformar a vida. E é aqui que muitos falham. Aqui muitos não compreendem este ponto. A graça de Deus, qual é o primeiro ponto em que ela trabalha? Trabalha no nosso coração. Era isso que o profeta Eliseu queria demonstrar quando pôs aquele sal na fonte da água. O sal transformou o manancial, assim também no coração do homem. Enquanto o coração não é transformado, nada de mais tem valor. A transformação é em vão. É preciso que o coração seja transformado pela graça de Deus. E isso é o principal e primeira atuação do Espírito Santo. Diz, não basta uma mudança exterior para pormos em harmonia com Deus. Nós, às vezes, não compreendemos este trabalho da graça no coração. E o que é que queremos fazer? Mudar exteriormente, né? Pomos a nossa farda ao sábado, calçamos os sapatos engraxadinhos, pomos a gravata e vimos para a igreja. Porque se não viermos assim vestidos, já nos sentimos como? Já nos sentimos mal. Os outros olham para nós porque não trazemos a nossa farda. Mas qual é mais importante, irmãos? É a farda exterior ou é o coração? O que é que os irmãos acham? Não adianta estar a pedir que se mude exteriormente às pessoas, sem primeiro elas mudarem o coração. Primeiramente o coração tem que ser a fonte. O início de tudo está no coração. É do coração que procedem o quê? As saídas da vida. O que é que adianta estar a pedir aos nossos irmãos que venham vestidos ao sábado como deve ser, também às nossas irmãs, enquanto não estiverem convencidos disso no nosso coração? É em vão. Por isso é que o primeiro trabalho da igreja diz que é a mulher é que mete o fermento na farinha à igreja, tem que ensinar os crentes que a primeira mudança é no coração. Diz, muitos há que procuram reformar-se, corrigindo este ou aquele mau hábito, e esperam desse modo tornar-se cristãos, mas estão principiando no lugar errado. Como aquele irmão que estava lá na igreja de Portimão, que anda há 6 meses a prometer que vai deixar de fumar. Eu vou começar por deixar de fumar, quer dizer, que não consegue porque, em vez de pedir ao Senhor que lhe transforme o coração, ele quer deixar este ou aquele mau hábito. Assim também connosco. Não adianta querermos reformar parcialmente alguma coisa que nós achamos que está mal e vamos tentar corrigir. Não, o trabalho principal está no coração. Diz, a nossa primeira tarefa é com o nosso coração. Porque se fizermos de outra maneira, estamos a principiar no lugar errado. Então, irmãos, o nosso principal trabalho é a transformação do nosso coração. E agora os irmãos vejam aqui esta afirmação do Espírito de Profecia. A profissão de fé e a posse da verdade na alma são duas coisas distintas.
A profissão de fé e a posse da verdade na alma são duas coisas distintas. O que é a profissão de fé? É nós conhecermos a doutrina, conhecermos os princípios da Igreja, professarmos saber aquilo que a Igreja ensina. Isso é a profissão de fé. É termos o conhecimento. Temos o conhecimento daquilo que a Igreja ensina, daquilo que ouvimos ao sábado. Isso é uma coisa. Diz, e ter a posse da verdade na alma são duas coisas completamente distintas. Sabem porquê, irmãos? Não basta ter o conhecimento da verdade. Nós podemos possuir o conhecimento da verdade e os nossos pensamentos não estarem alterados. Podemos conhecer a verdade toda e a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir ser ainda a mesma, não ter alteração. O coração precisa ser convertido e santificado. Portanto, precisamos de receber a verdade no coração e precisamos que o nosso coração seja convertido e seja santificado. Como é que santifica o nosso coração? Diz assim também aqui neste mesmo livro, diz, o homem que tenta observar os mandamentos de Deus por um senso de obrigação, apenas porque é requerido que assim se faça, jamais entrará no gozo da obediência. Então a santificação vem da obediência. Mas que tipo de obediência? Aquela obediência que diz que a gente vemos ao sábado à igreja só porque a igreja diz que é para virmos ao sábado. É aquele tipo de obediência que estamos na igreja à espera que bata as horas do sábado para irmos para casa. Isso é uma obediência, vir ao sábado à igreja. Guardar a lei de Deus porque Deus requer, porque se Deus não requeresse, se calhar não guardávamos. É isso que é a obediência, irmãos? O que é que os irmãos acham? É essa a obediência que Deus quer? Não. Diz aqui, aquele que faz assim, jamais entrará no gozo da obediência. Então a obediência traz o quê? Traz gozo, traz alegria. Nós devemos obedecer ao Senhor por alegria, por gozo. E essa obediência deve transformar a nossa vida de forma a que ela seja alegre e traga gozo. Diz assim, aqueles que querem, os que fazem apenas porque é requerido que assim se faça, jamais entrarão no gozo da obediência e não obedecem. E não obedecem. Posso guardar a lei de Deus. Eu posso ser sabatista, posso guardar a lei de Deus, mas se não for da forma correta, Deus não me reconhece como obediente à sua lei. Diz, quando, por contrariarem a sua inclinação humana, os reclamos de Deus são considerados um fardo, podemos saber que a nossa vida não é uma vida cristã. Quando as coisas que a igreja exige não, quando as coisas que a igreja apresenta, não exige nada. Quando os reclamos da igreja são apresentados e as pessoas consideram isso um fardo, o que é que nós concluímos então? Que a vida dessa pessoa não é uma vida cristã. Diz, a verdadeira obediência é a expressão de um princípio interior, ou seja, nós devemos obedecer a Deus por amor, por amor à justiça, porque Deus nos pede. Diz aqui, origina-se no amor à justiça, no amor à lei de Deus. E o que é a justiça? A justiça é fazer aquilo que Deus diz. Né? A justiça é ser leal a Deus. Isso nos leva a fazer aquilo que é reto, porque é reto. E porque a retidão é agradável a Deus. Era isso que Jesus dizia, deleite-me a fazer, Senhor, a tua vontade. A tua lei está no meu coração. Então devemos guardar a lei de Deus por amor à justiça, porque a justiça é a retidão. E o que é reto é agradável a Deus. Devemos guardar o sábado e todos os demais reclamos da vontade de Deus, porque é uma coisa reta. E porque Deus compraz naquilo que fazem a retidão. Esta verdade, irmãos, da conversão gravada no nosso coração, foi o que Jesus apresentou a Nicodemos, que o irmão, salvo o irmão Antero, há pouco já referiu. Né? Mas, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? É ter uma compreensão nova das coisas, uma nova atitude, um novo teor de pensamentos. É ter um coração novo. O que é nascido da carne é carne. O que é que Jesus quer dizer com isto? O que é nascido da carne é carne.
O homem natural, o que é nascido da carne, é o homem natural. E penso, quais são os pensamentos do homem natural? São os pensamentos das coisas deste mundo. Não tem pensamentos espirituais. É nascido da carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Já denota aqui uma diferença. A pessoa, quando é convertida, quando Deus a converte, muda o teor dos seus pensamentos, das suas intenções, da sua forma de viver, da sua forma de estar. Isso revela-se no comportamento exterior. E por isso é que os outros veem a mudança na vida daquela pessoa. Porque a pessoa nasceu do Espírito. Jesus continuou assim: não te maravilhes de te ter dito, necessário te é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele homem, aquela mulher que é nascido do Espírito, ninguém dos homens naturais lhe discerne o comportamento. Porquê? É como o vento. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas lhe parecem loucura e porque elas se discernem espiritualmente. E o apóstolo Paulo, mais tarde, se os irmãos pudessem acompanhar também em Efésios, no capítulo 2, e o versículo 4, ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua longanimidade para connosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. O apóstolo Paulo está aqui a dizer exatamente o mesmo que Jesus disse a Nicodemos. Nós estávamos como? Mortos em ofensas e pecados. Estávamos na nossa ignorância, mas Deus o que é que fez? Nos vivificou, nos deu um novo coração, uma nova vida espiritual, juntamente com Cristo. E nos ressuscitou, juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Quando a pessoa é vivificada pela graça e é ressuscitada por uma nova vida. Uma nova vida, uma vida espiritual, já não de acordo com os parâmetros antigos, a compreensão mundana e egoísta, mas por uma experiência cristã, diz que é ressuscitada e é assentada nos lugares celestiais. Isso é o que o apóstolo Paulo dizia, queria dizer quando disse algo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo, uma nova vida. Porquê? Porque o coração mudou. É isso que o Senhor queria dizer quando falou a Israel, assim: desta vez eu não vou dar a minha lei em tábuas de pedra, mas vou dar a minha lei aonde? Nas tábuas do vosso coração. Tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Isto é uma linguagem figurativa. O que o Senhor Jesus está a querer dizer é que quer tornar-nos uma nova criatura. Assim, o fermento oculto na farinha atua invisivelmente para submeter toda a massa ao seu processo levedante. Nós não vimos a ação do fermento. O fermento é colocado no interior da massa. A irmã Inês que percebe a lei de massas, ela sabe o que eu estou a falar, não é? O fermento é lá tido no interior, nós não vemos. Mas o que é que se vê? A massa continua a crescer. E o que é que acontece a uma massa que metemos fermento e se a fecharmos hermeticamente? O que é que acontece a essa massa? A força do fermento é tanta que rebenta com a caixa. Assim é uma operação interior, invisível e silenciosa. Assim também com o crente. O fermento da verdade opera também de forma secreta, silenciosa e persistentemente. Diz então, as inclinações naturais são abrandadas e são subjugadas. O que é as inclinações naturais? Irmã Graciela, o que é as inclinações naturais? São abrandadas e são subjugadas, são dominadas. Diz, é implantada então uma nova ideia, um novo sentimento. A pessoa começa a ver a vida de outra maneira. Diz, e é também implantado
um novo motivo. A pessoa passa a viver não de acordo com os parâmetros do mundo, mas de acordo com uma outra perspectiva. Era essa perspectiva que os crentes tinham quando tinham a sua experiência religiosa, né? Quando Moisés lhe ofereceu o lugar de Faraó, o que é que ele percebeu? A Bíblia diz assim, que ele recusou ser chamado de Faraó. Porquê? Porque ficou firme como vendo o invisível. Que invisível era esse que ele estava a ver? Era uma nova perspectiva de vida, era a vida eterna que Deus tinha oferecido, que era muito mais valiosa que a vida de Faraó. Por um pouco tempo tinha a honra dos homens, mas depois ia cair no limbo da história. Assim é também com o crente, quando começa a perceber o valor das coisas espirituais em comparação com o valor das coisas desta vida, percebe que as coisas espirituais são de valor muito maior. Então começa a ter um novo motivo, uma nova forma de agir. Diz aqui, uma nova norma de caráter é proposta, a própria vida de Cristo. A mente é mudada, é transformada. As faculdades são estimuladas à ação. O homem não é dotado de faculdades novas, mas as faculdades que já possui são santificadas. A consciência é despertada. Somos dotados de traços de caráter que nos habilitam a prestar serviço a Deus. Quando se desperta esta consciência, quando nos tornamos uma nova criatura, diz que as nossas faculdades, que nós nem sequer imaginávamos que nós tínhamos, mas estavam adormecidas, despertam para uma nova realidade. E diz que a consciência é despertada para quê? Com o senso do dever também de ajudar a outros. Com o senso também de auxiliar aqueles que ainda não conhecem. No entanto, nós podemos fazer aqui uma questão. Podemos pôr uma questão à Igreja. Se isto é assim, por que é que então há tantos profetas crentes na Palavra de Deus que não se vê reforma na Igreja? Por que é que então, se é assim, nós não vemos uma reforma na nossa Igreja? Por que é que continuamos com o mesmo espírito, com o mesmo caráter, com a mesma linguagem? O Espírito de Profecia pergunta, se é assim, nós queremos, por que é que isso se vê tão pouco na Igreja? O que é que os irmãos acham? Porque é que há tantos, diz assim, que não podem sofrer oposição? Ou seja, porque é que há tantos com tão pouca paciência? Porque é que há muitos que manifestam temperamento não santificado e cujas palavras são rudes e apaixonadas? Porque é que nós, então, quando nos pressionam, quando nos dizem alguma coisa que nós não gostamos, desatamos a dizer palavras rudes, apaixonadas, com falta de paciência? Porque é que isso acontece? Diz, vê-se na sua vida o mesmo amor próprio, a mesma linguagem precipitada, o mesmo orgulho. Diz assim, como se a verdade lhes fosse inteiramente desconhecida. Nós conhecemos a verdade, conhecemos o processo que acabámos aqui de referir, e, no entanto, agimos como se isto nos fosse uma coisa desconhecida. É porquê? É porquê? Diz aqui a Espírito de Profecia assim, a razão é porque não estamos convertidos. A razão é porque não estamos convertidos. Não escondemos a verdade no nosso coração. Não escondemos no nosso coração o fermento da verdade. O fermento ainda não está a operar no nosso coração. E é por isso que nós somos impacientes, somos bruscos quando nos contrariam, né? Ao contrário de Moisés, que era o homem mais manso da terra. Por isso é que o apóstolo Pedro diz assim, acrescentai à vossa fé o quê? A paciência. A paciência é a segunda característica que nós devemos ter quando aceitamos a Jesus pela fé. Desenvolver a paciência. Paciência pelos outros, a paciência por nós próprios, porque Deus também tem muita paciência para connosco. Se Deus só tivesse a mesma paciência para connosco, nós temos com os demais, como é que seria? Deus já tinha esgotado a paciência dele há tempo. Deus é paciente para connosco, dia após dia, mês após mês, anos e anos que Deus, né? Conforme diz o hino assim, oh, quantas vezes eu te chamei, né? Deus mostra paciência para connosco, mas nós não retribuímos, né?
Diz que não escondemos ainda no coração o fermento da verdade. O fermento ainda não teve a oportunidade de realizar a sua obra. Diz, a vida dessas pessoas revela a ausência da graça de Cristo. É a ausência da graça de Cristo que nos faz ser impacientes, nos faz ser bruscos e rudes para com os nossos irmãos. Diz, há uma descrença em seu poder de regenerar o caráter. Nós parece que o nosso comportamento desacreditamos que Deus tem poder para regenerar o nosso caráter. E como é que o caráter é regenerado? Isso é muito simples, irmãos. Que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Diz, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Diz que as Escrituras são o grande vínculo da transformação do caráter. Então, como é que o nosso caráter, o nosso coração é transformado? Pelo estudo da Bíblia. Pela comunhão com Deus, pela oração, essencialmente pelo estudo da palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo orou, diz, santifica-os na verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. É isso que Jesus queria dizer. É pela palavra que eles vão ser santificados. Diz, estudada e obedecida, a palavra de Deus atua no coração, subjugando todo o atributo não santificado. Diz, o Espírito Santo então vem para convencer do pecado, e a fé que brota no coração opera por amor a Cristo, conformando-nos nosso corpo, alma e espírito à sua própria imagem. Então Deus pode usar-nos para fazer a sua vontade. Quando nós, pelo estudo da palavra de Deus, nos deixamos transformar, o Espírito Santo acaba aquela obra. Todo o nosso corpo, alma e espírito é transformado à vontade de Deus. Então, e só então, Deus pode usar-nos para fazer a sua vontade. Diz, as verdades da palavra de Deus suprem a grande necessidade prática do homem, a conversão da alma pela fé. Esta é a nossa grande necessidade, a conversão da alma pela fé. Diz, recebido no coração, o fermento da verdade regulará os desejos, purificará os pensamentos e dulcificará a índole, vivificará as faculdades do espírito e as energias da alma, aumenta a capacidade de sentir e aumenta também a capacidade de amar. De onde é que vem o amor? O amor vem de Deus. E ao aceitarmos o fermento da verdade aumenta também a nossa capacidade de sentir. Sentir o quê? Sentir também as falhas dos outros, sentir preocupação pelos outros, e aumenta também a nossa capacidade de amar. Mas o mundo considera isto uma coisa fora do normal. Considera que as pessoas que têm este espírito imbuído, para Deus e para as pessoas do mundo, é um mistério. Aqueles que são egoístas e amantes do dinheiro vivem unicamente para assegurar-se das riquezas deste mundo. Não levam em conta o mundo eterno. Mas para aquele que foi transformado, todas essas coisas não valem nada. Por causa de Cristo trabalhará e negará a si mesmo, para que possa auxiliar na grande obra de salvar almas que estão sem Cristo e sem esperança no mundo. Tal homem o mundo não pode compreender, porque conserva em vista as realidades eternas. Aquilo não é compreendido pelo mundo, porquê? Porque conserva em vista as realidades eternas. Diz, esse amor ao próximo domina todos os outros motivos e leva o seu possuidor acima da influência corruptora do mundo. Isso é que o apóstolo Pedro dizia, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pelo entendimento, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas a hora também já terminou, só queria ler aqui mais 2 textos. Diz assim, a palavra de Deus deve ter efeito santificador em cada associação, em nossa associação com cada membro da família humana. O fermento da verdade não produzirá espírito de rivalidade, desejo de primazia. O amor verdadeiro, oriundo do alto, não é egoísta nem mutável. Não é dependente do louvor humano. O coração daquele que recebe a graça de Deus transborda de amor a Deus e àqueles por quem Cristo morreu. O eu não luta por nenhum reconhecimento.
Não ama aos outros porque o amem e lhe agradem, por apreciarem os seus méritos, mas por serem propriedade adquirida de Cristo. Se seus motivos e palavras ou atos são mal compreendidos ou mal interpretados, não se ofendem, mas prossegue na mesma maneira de proceder. É bondoso, é ponderado, humilde, no conceito próprio, contudo, é cheio de esperança, sempre confiante na graça e no amor de Deus. Isso nos possa ajudar a compreender as qualificações que o crente tem que ter depois de ter o coração transformado. A graça de Cristo deve reger o temperamento e a voz. A sua operação será vista na polidez e na terna consideração manifestada de irmão para com irmão, em palavras bondosas e encorajadoras. A vida exalará um suave perfume que ascende a Deus como incenso santo. O amor manifestar-se-á em cortesia, em afabilidade, em clemência e em longanimidade. O semblante transforma-se. A presença de Cristo no coração transparece na face daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. A verdade está ali escrita. Revela-se a doce paz do céu. É expressa uma cortesia habitual, um amor mais do que humano. O fermento da verdade opera uma transformação no homem, tornando aquele que era áspero em polido, aquele que era rude num homem gentil, o que era egoísta num homem generoso. Aquele que era corrupto torna-se puro, lavado no sangue do Cordeiro. Por seu poder vivificante, leva toda a mente, alma e força à harmonia com a vida divina. O homem, com a sua natureza humana, torna-se participante da divindade. Cristo é honrado. Efetuando-se estas mudanças, os anjos rompem em cantos alegres a Deus, e Deus e Cristo se regozijam pelas almas moldadas à semelhança divina. Então vemos os resultados da transformação do caráter. O rude passa a ser gentil, o egoísta passa a ser generoso. Há uma completa transformação. Atrai os anjos, vê-se na cara de quem possui essas características, diz Cristo e Deus se regozijam por receber a sua imagem como restaurada na humanidade. E quando a imagem de Cristo estiver restaurada no seu povo, o que é que acontece? Quando a imagem de Cristo estiver restaurada no seu povo, o céu não vai reter nem por mais um dia Jesus quando a sua igreja estiver preparada. O facto de Jesus estar a demorar denota que nós não estamos preparados. Ainda não estamos a refletir na nossa vida, no nosso caráter, a vida e o caráter de Cristo. Que o Senhor nos possa ajudar a compenetrar das dificuldades do tempo, da urgência que temos em aceitar esta graça, que ela modera e transforma o nosso coração. É o meu desejo para mim e para os queridos irmãos. Amém. Amém. Agradecemos ao irmão Pedro Conceição e antes de terminarmos, agradecemos ao irmão Pedro Conceição a boa mensagem e antes de terminarmos queremos fazer uma coleta, uma oferta, uma doação de ações de graças. Todos quantos sentirem vontade em doar ao Senhor para o avanço da obra de Deus, para as despesas da Igreja, devem o fazer agora nesta coleta. Antes de fazermos a coleta, eu quero informar aos irmãos que o culto foi transmitido através da internet e são vários irmãos no Brasil que nos estão a ver. Que até pediram se era possível fazer a gravação que os irmãos fossem vistos. Portanto, graças a Deus pela evolução e que assim possamos não só estar aqui conosco, mas outros mais que estão longe, distantes, também nos estão a acompanhar. Obrigado.
Que Deus nos abençoe grandemente e vamos, neste momento, dar por terminado com o hino 385. Quero o Salvador comigo. Vamos todos então louvar ao Senhor com este belo hino 385. Vamos dobrar os nossos joelhos para a última oração que está a cargo do irmão Pedro Conceição. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor que habita nos altos céus, em nome do Teu amado Filho Jesus, aqui nos encontramos de joelhos perante a Tua augusta presença, com o nosso coração agradecido pelas palavras que ouvimos, que esta mensagem, Senhor, possa ser gravada em nosso coração, que o fermento da Tua graça, da Tua verdade possa transformar o nosso coração e também, Senhor, transformar todos os nossos motivos, as nossas intenções, os nossos pensamentos, modelar o nosso caráter, de forma em breve refletirmos o caráter do Teu amado Filho Jesus. Ajuda-nos a preparar como uma congregação. Ajuda-nos também a ter disposição missionária para levar esta preciosa verdade àqueles que ainda não Te conhecem. Para assim, Senhor, cumprirmos com as Tuas orientações. Peço também que nos ensines a guardar o sábado conforme o mandamento, não falando das nossas palavras nem andando nos nossos caminhos, mas falando das Tuas palavras e andando nos Teus caminhos, para assim, Senhor, haver sinal entre Ti e nós. Abençoa a todos os presentes, nossos queridos irmãos aqui da Igreja do Seixal, também da Igreja de Lisboa, do Montijo, as preciosas visitas que nos visitaram, aqueles também que nos estão a ouvir, que a Tua palavra possa confortar o nosso coração e saiamos daqui mais cheios da graça do Senhor Jesus. Amém. Fica connosco, abençoa também a oferta que foi levantada, que através destes fundos possa, Senhor, o Evangelho ser extensivo e chegar àqueles que ainda não Te conhecem. Guarda-nos de regresso ao nosso lar, dá-nos a Tua paz que excede todo o Teu entendimento e também a companhia amiga dos Teus santos anjos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
que o Senhor nos abençoe e nos guarde de volta aos nossos lares. Amém. Amém.